Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo! Eu sou a Veloso, vou falar do nosso adversário aqui no Raio X do adversário, trazendo hoje o CRB, o Clube de Regatas Brasil, o time alagoanos que entrará em campo hoje às 21h30 pela rodada última da Copa do Nordeste, mais conhecido como oitava rodada, diante do Bahia na Fonte Nova, que entrará em campo apenas para cumprir tabela. Aliás, os times da Bahia hoje só entrarão em campo para cumprir tabela. Falando especificamente do Bahia, poderia ser diferente se a gente tivesse feito o nosso papel diante do Fluminense do Piauí no último jogo, mas não foi isso que aconteceu e por isso a gente vai entrar em campo hoje apenas para cumprir tabela. Muito provável que vai entrar com um time alternativo, já que no domingo já teremos o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano 2023. Está aí o CRB, que já está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, entrará em campo hoje apenas para melhorar a sua situação na tabela de classificação. Ele que tem ali 13 pontos, os mesmos pontos do Ferroviário, está a 2 pontos do Fortaleza, está a 3 pontos do Sport, que é o primeiro colocado, não pode mais ser alcançado pelo Sampaio Corrêa, que tem 8 pontos, então eles estão tranquilos em relação à classificação. Porém, eles precisam melhorar a classificação se eles quiserem ter vantagem aí na segunda fase, na fase semifinal da Lampions League. O Clube Regatas Brasil, que é um clube centenário. Apesar de ser um clube centenário, não tem tantos títulos importantes assim no cenário nacional, não. Ele que foi fundado em 20 de setembro de 1912, aí, mas apesar disso encontrou o Bahia apenas 33 vezes na sua história. São 33 confrontos, segundo o gol.com.br, que é de onde geralmente eu busco esses dados. O Bahia disputou 33 jogos, venceu 20 partidas, empatou 10 e perdeu apenas 3, apenas 3. Aliás, essas 3 foram assim momentos bem distintos na história, né? O primeiro triunfo do CRB contra o Bahia foi em 1973 pelo Brasileirão Série A. O segundo triunfo foi em 1984 e o terceiro e o último foi pela Copa do Nordeste em 2002, onde o Bahia acabou sendo o campeão daquela edição da Copa do Nordeste. Então foi um triunfo sem muita... Então podemos dizer que foi um triunfo que não atrapalhou os objetivos do tricolor. A maioria dos confrontos, inclusive do CRB contra o Bahia, são pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Brasileiro Série B. São 11 triunfos, são 11 encontros em cada um dos dois. No Brasileirão Série A a gente já encontrou também 9 vezes, mas em Salvador o CRB nunca venceu. Nunca conseguiu um triunfo dentro da residência do tricolor. Vamos ver se a gente vai manter essa marca hoje, já que a gente vai entrar com um time alternativo. Então provavelmente vai ser um time onde as ambições do senhor Renato Paiva, apesar de buscar o triunfo, não seja exatamente forçar a barra com os jogadores para conseguir esse objetivo, se caso durante o jogo não estiver muito... Se caso durante o jogo as coisas complicarem. Eu acho que o Bahia deve estar com um foco total aí no primeiro jogo do Campeonato Baiano, que já será 26 agora de março. Foi antecipado o primeiro jogo e o segundo jogo foi para o dia 2 de abril. Já o CRB também ele tem aí competição estadual em vista, só que eles têm um prazo maior para o próximo jogo. Eles que jogaram no final de semana, no domingo, pela semifinal do Campeonato Alagoano, conseguiu se classificar para a final, venceu aí o seu adversário por 3-1, foi 3-2, não sei, acho que o agregado foi 6-3, eles venceram os dois confrontos e vai pegar o Asa de Arapiraca na final em busca do seu 33º título estadual. O CRB tem menos título do que o seu arquirrival, o CSA, que já tem 40 títulos na sua história. Então o CRB vem aí tentando diminuir essa distância, que tem um valor muito relevante. Aí vai precisar de pelo menos uns 8 anos aí para poder ultrapassar o CSA, se o Asa de Arapiraca não engrossar aí pro lado do Clube Regatas Brasil.
O último confronto entre Bahia e CRB foi bem interessante, foi na última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, onde o Bahia ainda precisava de resultado. O Bahia, que veio fazendo uma campanha sempre no G4, chegou na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B com chances de sair do G4 depois de desperdiçar 2 jogos dentro da Fonte Nova, perdendo os 2 em sequência. Foram momentos bem intensos naquele novembro de 2022, ano passado, onde a gente meio que ficou broxado para comemorar o acesso, mesmo depois de passar as 38 rodadas dentro do G4 classificado, mas nas últimas rodadas a gente desperdiçou triunfos valiosos dentro de nossa residência, que nos broxou um pouco em relação ao acesso, à festa do acesso no último jogo, que foi contra o CRB, dentro da casa do CRB. Foi um jogo debaixo de chuva, onde a gente abriu o placar com um golaço de Danielzinho, de perna esquerda, de primeira, no cantinho do goleiro do CRB. Abriria o placar o Bahia, mas não seria o Bahia se ele não se complicasse durante o jogo, né? O goleiro, quem era o goleiro? O goleiro daquele jogo era o Matheus Klaus, que tomou um gol que, na minha opinião, se vocês forem rever o gol, era uma defesa mais ou menos fácil se ele tivesse bem posicionado, mas não, acabou levando o gol de empate do Clube Regatas Brasil, e teve que buscar o triunfo, porque o Bahia, para não depender de resultados, precisava vencer a partida. E num gramado encharcado, cheio de poças d'água, as coisas ficaram complicadas, até que o Bahia achou um pênalti sofrido por quem? Por Jacaré, o jogador útil, muito útil na Série B, e que continua sendo útil apesar de muitas críticas, apesar das pessoas tentarem o colocar como não útil, mas eu vejo o Jacaré muito útil, e o Jacaré sofre um pênalti, uma cobrança de falta do Mugni, que a bola passa por entre a barreira e sobra para o Jacaré, mas aí o jogador do CRB o derruba, o juiz marca pênalti, o Mugni vai lá, bate e amplia o placar para o Bahia. Termina o resultado 2-1, Bahia confirma o seu acesso à Série B, que ficaria ali na 3ª colocação, e o CRB, que só estava cumprindo tabela naquele momento, mas provavelmente, deve estar rolando ali uma mala branca por debaixo do pano, até para poder eles conseguirem o triunfo e de repente levar uma graninha. Mas o CRB permaneceu na Série B, coisa que foi até interessante, porque eles começaram muito mal a Série B, ficou ali na zona de rebaixamento durante muito tempo. Depois se organizaram, começaram a melhorar o seu futebol, subiram a classificação, ficou em algum momento até tentando disputar o G4, mas não teve nada, mas ficou por isso mesmo. Depois perdeu força, mas viu seu arquirrival, inclusive, ser rebaixado nesta 38ª rodada, inclusive. Então o CRB, de alguma forma, teve o que comemorar naquele último confronto do CRB, que nunca foi campeão da Copa do Nordeste. Está buscando aí seu primeiro título. O mais longe que ele chegou foi num vice-campeonato na primeira edição aí da Copa do Nordeste, em 1994, onde eles foram vice para o Sport, que foi o campeão daquela edição. Vamos ver até onde que o CRB vai. Será muito difícil. O futebol cearense está aí mostrando muita força. Os seus 3 representantes estão classificados para a próxima fase: Ferroviário, Fortaleza, Ceará. Então tá sobrando aí o futebol cearense na Copa do Nordeste, ao contrário do futebol baiano, que tá devendo com as suas 3 equipes. É isso aí, bora Bahia, bora Barrutos. Beleza, fui!